estudos que mostram esse efeito no agregado do orçamento da economia, né? É um pouco parecido com o que é feito na Austrália, né? Aqui no Brasil, você conhece estudos nesse sentido? Não, desse agregado, acho que não. Não conheço nada que seja de custos agregados, pensando em saúde, educação, todos os gastos do governo separado, pensando em projeções de longo prazo, não conheço. E eu acho, como é que eu vou falar isso? Eu penso que a classe política, de qualquer forma, não pensa a longuíssimo prazo. Então, pensar em 2030, não. O orçamento é o ano seguinte e, no máximo, vai pensar qual seria o horizonte do mandato. Ok. Uma outra pergunta aqui é sobre o fator acidentário previdenciário, o FAP, né? Apesar das empresas, né, podem contribuir para melhorar o envio da tendência de aumento de alta do benefício previdenciário, ou seja, pode ser uma solução a aplicação do FAP? Vamos. Existem alguns corretores, estou pensando... A contribuição para acidentes de trabalho, ele é um pedaço pequeno dentro do sistema previdenciário. Eu acho que isso tem a ver mais com uma justiça distributiva, no sentido que, se o indivíduo, dentro de uma instituição, de uma empresa, de uma fábrica, a responsabilidade de acidentes é principalmente do empregador. Claro que eu posso ter empregados que são relapsos, não sei o quê, mas toda essa parte do material de prevenção, capacete, luvas, a educação para prevenir acidentes, é responsabilidade do empregador. Então, a existência de penalizações por uma maior acidentabilidade ou uma maior letalidade nos acidentes, ele é educativo, claro, e eu acho que é justa no sentido de pode sinalizar para diminuir esse tipo de situação, mas acho que não vai afetar no médio e longo prazo as contas previdenciárias. Acho que é mais uma questão de justiça e responsabilidade. Ok, muito obrigado. Olha, eu acho que nós temos ainda algum tempo para perguntas, né? Eu acho que ainda temos mais perguntas. Há uma pergunta chegando, só um momento, doutor, por favor. Precisa. Você pode ler a pergunta, mas acho que é melhor você ler a pergunta diretamente. Aqui é como o professor vê as ações regressivas do INSS em face dos empregadores considerados culpados nos casos de acidentes, doenças do trabalho. Então, essa não é bem a minha área, mas eu acho que existe uma certa... ou existia, eu quero pensar, uma certa cultura de impunidade, né?
no país, que é você, às vezes, é mais barato pagar uma multa ou pensar que até ser cobrada a multa isso vai demorar muito, do que providenciar luvas, capacetes, criar toda uma condição de trabalho que seja boa para o empregado. Então, eu penso que no futuro, essa coisa de situação, as pessoas vão pensar mais antes de não seguir exatamente o que a lei determina. Uma outra pergunta aqui é um pouco um tabu, né, mas a questão da previdência dos servidores públicos, né? Como é que você vê essa questão aí do balanço entre, né, o regime geral e a previdência dos servidores públicos? Tá. Eu acho que existe, primeiro, tem uma diferença básica entre a previdência pública do regime geral e a previdência do servidor público. Na previdência do servidor público, a relação é mais uma extensão da relação trabalhista, no meu entendimento. Então, você tem um empregado e você quer, de alguma forma, cooptar pessoas que sejam capazes e que fiquem no sistema. Você não quer ter uma alta rotatividade de funcionários. Então, você não quer que a pessoa venha, trabalhe, sei lá, 6 meses, ou vá procurar um emprego melhor e vai indo assim. Então, no sistema do servidor público, você tem um equilíbrio diferente, que a forma, originalmente, pelo menos, da Previdência, era para tentar cooptar pessoas a ficar mais tempo. Então, existe uma memória que é necessária dentro do serviço público. Então, você, normalmente, no serviço público, você pagaria menos durante a vida ativa e parte desse pagamento seria transferido para depois da vida ativa, na vida inativa. É claro que existiam várias distorções, isso que eu estou falando vale mais para o pessoal diplomado, digamos, com um curso universitário, mas haviam distorções do pessoal que eu acho que não seriam necessárias no serviço público, de você ter motorista, ascensorista, essas coisas. Que isso poderia ser, não é uma função precípua do Estado. Então, isso acontecia, o que eu descrevi para o serviço público, também para algumas empresas privadas. Então, a IBM teve uma época que tinha um fundo complementar, que só ela contribuía, mas só tinha direito ao benefício quem ficasse lá até o final, até a aposentadoria. Então, algumas culturas privilegiam esse tipo de comportamento, que acho que não é a regra agora, mas que era você ter uma vida trabalhando num certo lugar específico e só ali. Tá? Então, isso era uma cultura que predata, digamos, de alguma forma, a nossa era. Então, no Japão, por exemplo, antes da existência de um sistema previdenciário oficial, as empresas faziam isso. Então, as pessoas trabalhavam a vida toda naquela empresa e, quando chegavam a uma idade que eles não podiam mais trabalhar, eles recebiam um pecúlio da empresa e iam para casa viver o resto da sua vida com aquele pecúlio. Então, a lógica é um pouco diferente no sistema, no regime para funcionários públicos, ou deveria ser, do que para a iniciativa privada. Na iniciativa privada, isso funciona, como eu disse ali, como um seguro da perda de capacidade de gerar renda. Então, eu estou trabalhando, faço um seguro para se eu perder essa capacidade, eu poder continuar vivendo. Então, eu posso adoecer, eu posso morrer e minha família vai precisar, posso ter um acidente. Então, a lógica é um pouco diferente. As contas que eu tenho visto do serviço público não consideram uma contribuição previdenciária do empregador. Então, eu acho que em nenhum momento as pessoas acharam, ou o governo achou, que poderia ter o sistema só com a contribuição do empregado. Então, mas eu acho que houve uma certa... Com a Constituição de 88, houve uma situação que eu acho que foi um pouco peculiar,
que foi a transferência de um contingente enorme de pessoas que estavam com um contrato seletista para o regime de servidor público. Isso trouxe um descompasso no sistema. Mas eu acho que, de alguma forma, o sistema público está equacionado no sentido que, primeiro, existe uma idade mínima para aposentadoria, então você não pode se aposentar a qualquer idade, então, mesmo com tempo de contribuição, você precisa ter uma idade mínima para aposentadoria, e outra coisa é a existência do pé na cova, que eu tinha mencionado antes, que as pessoas que são elegíveis, elas podem continuar trabalhando e receberiam, então, esse benefício de abono de permanência. Pegando carona no que você acabou de falar e juntando com essa pergunta que está aqui, né, que é como criar condições de trabalho para as pessoas mais idosas. Quer dizer, a idade que, de repente, era pé na cova muitos anos atrás, décadas atrás, hoje já não é mais, né? Você sabe de experiências ou de políticas para criar melhores condições para que os idosos, né, o idoso na idade oficial, 60 ou mais aqui do Brasil, continue trabalhando e isso seja uma atividade normal e com o uso de tecnologia isso seja propiciado, por exemplo? Eu acho que alguns países tentam fazer coisas tipo phasing out. Você não sai do mercado de trabalho, simplesmente. Então, porque normalmente o idoso tem uma carga de conhecimento grande e parte do processo dele, do phasing out, pode ser o repasse disso para as gerações mais jovens. Então, em alguns países, você tem períodos onde você trabalha gradativamente menos. Isso cria um certo problema em alguns lugares, quando o benefício é baseado nos últimos meses. Então, se você tem um benefício que se baseia nos últimos, uma média da sua contribuição, então você trabalhar meio período significa que você vai ganhar metade, que isso vai afetar o seu benefício final. Então, eu acho que esse seria o problema de você tentar fazer um phasing out, mas eu acho que existem formas de compensar esse tipo de... Se você, em alguns países, você tem esse phasing out, mas oficialmente um phasing out, então você tem uma compensação dessa redução na contribuição. E você considera como se o valor fosse total. Então, isso ajuda a manter as contas posteriormente, permite um repasse do conhecimento para outros grupos mais jovens, abre espaço no mercado de trabalho para outras gerações, então acho que tem várias vantagens. Pegando carona no que você acabou de falar, que nós já conversamos sobre isso, sobre a questão de, às vezes, a permanência, né, do idoso no mercado de trabalho, na verdade, compete com a entrada né, dos mais jovens, né? Como é que você vê esse conflito, né, dentro dessa tendência, ou até dessa questão desejável de ter as pessoas idosas no mercado de trabalho por mais tempo? Acho que depende da função, na verdade. Eu acho que é sempre melhor que as pessoas, se elas conseguem se planejar e ter uma renda, elas terem um período de lazer. Eu acho que essa ideia de que as pessoas poderiam trabalhar e depois ter um período sem trabalho, recebendo um benefício, é razoavelmente nova na história da humanidade. Então, isso acontece quando a gente tem um excedente na economia. Porque se eu não tiver um excedente na economia, eu não consigo separar uma parte da renda para pessoas que não estão sendo produtivas naquele instante. Então, quando nós estamos falando em alguma coisa no século, isso começa, acho, no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, mas anteriormente não existia essa situação. Então, as pessoas trabalhavam continuamente, elas poderiam mudar o tipo de coisa que faziam. Então, se era
um camponês ele não vai mais pegar a enxada na terra, mas ele vai conduzir o arado, ou vai fazer alguma outra coisa que seja mais leve dentro da sua capacidade física, mas vai continuar trabalhando. Então, as pessoas trabalhavam até, digamos, a morte, né? Até a morte. Então, o que é novo, eu diria, é que a gente está falando da terceira idade, ter a existência de uma quarta idade. Acho que o que é novo, na verdade, é essa. As pessoas passavam da primeira, segunda, a idade adulta, direto para a quarta idade. Então, o que é novo é você ter uma terceira idade ali no meio, que as pessoas têm capacidade, elas conseguem se mover, elas têm então, mobilidade, e têm renda. E elas podem, então, com isso, fazer outras coisas diferentes, alocar o seu tempo para outras coisas que não exatamente o trabalho. É muito interessante. Quer dizer, cada vez mais o idoso ele não vai querer vestir o pijama, né? Quer dizer, vão voltar à tendência que era mais natural de trabalharmos sempre, né? Ok, muito obrigado. Caso eu acho que nós temos ainda algum tempo, né? Tá? Temos mais uns 5 minutos aqui antes do horário do almoço. Se tivermos, eu acho que teríamos tempo para mais uma pergunta, se houvesse. Acho que eu gostaria até de perguntar para o John, ver se pedir para o John fazer uma pergunta. Vamos ver sobre. John, gostaria que você fizesse uma pergunta aqui ao nosso palestrante sobre a questão aqui da previdência no Brasil. Eu acho muito diferente da Austrália, mas gostaria que você fizesse alguma consideração, alguma pergunta. Well, thank you very much. I'll make a comment. I think it's actually quite important that policies are introduced with adequate notice to increase the age of pension access or social security access. We're not going to be able, nowhere in the world is it going to be possible for people to support themselves or support their society around them where they are only working for half of their lives. And we're moving into a situation now where that's looking feasible unless, or looking like an outcome, unless we do something about retaining older workers in the workforce. One possibility is to index retirement age to longevity. And that's something that has been discussed. Another possibility is simply to raise retirement ages. Many countries in Europe, I think it's mentioned in the presentation, many countries in Europe are already contemplating or actually have instituted an increase in the retirement age. In Australia, that's happening. But you can't do it overnight. I think, as it was mentioned, you need to plan this. You need to say, well, you know, between 2015 and 2025, we're going to increase the access age. You can't do it. You can't say, oh, it's going up by 2 years tomorrow, because people will be people will object because it's unfair. They can't plan any kind of response. And therefore, in a democratic country, it becomes really impossible to implement, and then it's put off, and then you run into problems later. So I think a planned approach. Related to that, I think it's very important to appreciate that keeping older people in the workforce really doesn't squeeze out the young. There have been many studies now to try to identify a link between employment amongst older workers and employment among youthful workers. I guess there are two observations. The first is that there is a high correlation between high employment amongst older workers and high employment amongst young workers, a positive correlation. That's probably due as much as anything to the business cycle. So countries where unemployment overall is low will have low unemployment in both those groups. But in the long term,
right, with detailed econometric studies, right, people haven't been able to identify a link, a long-term link between those two. I think it can actually, I think a perception, because if you think of just a department, right, operating and someone has to retire before someone else is taken on, I mean, that's the micro work environment that we're all familiar with. It's very easy to believe in the fallacy that at an aggregate level, that same equivalence applies, but it doesn't, of course. I mean, if you move new workers into a country, those workers are accommodated, they create their own demand. I think that's a very important perception to have straight in the ongoing debate about how to increase mature labour force participation. So I guess I wasn't a question, it was more a statement, but I hope that's satisfactory. Obrigado, John. Gostaria de fazer um comentário final, principalmente sobre esse comentário, né, de você aumentar a idade para aposentadoria, né, dependendo do aumento da longevidade da população, né? A população vai viver mais, então automaticamente você teria uma idade de aposentadoria mais tarde. Eu acho que, claro, é inquestionável o aumento que nós estamos experienciando da longevidade humana, mas nem todo esse aumento são com anos que você é livre de doenças ou livre de incapacidades. Então, eu acho que, no limite, nós não vamos poder, para cada ano que aumenta de vida, aumentar um ano de trabalho ou coisa do tipo. Porque existe um conjunto de restrições que tem a ver com a mobilidade.